Estamos vivendo num mundo em que valores foram invertidos, papéis foram trocados. E eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para falar aquilo que Deus me manda falar. Esse é um tema para casais. Como eu disse, eu não tenho um casamento perfeito, eu não tenho uma vida perfeita. E eu luto com Deus para não ter que falar sobre isso. Mas Deus tem me cobrado muito, falado comigo em sonhos por várias vezes. E hoje eu quero falar sobre a criação dos filhos. De quem é a responsabilidade? De educar, de alimentar, suprir as necessidades, dar amor, dar atenção, tempo com qualidade, direcionar. Como fazer dar certo? Quando um casal fica junto, por mais tempo que tenha passado junto no namoro ou noivado, são dois estranhos que vão conviver na mesma casa, que vão dividir o mesmo espaço. E essa situação começa a ficar complicado, porque se os dois não cederem um pouco, vai ficar insustentável. Porque aquilo que não cede arrebenta. A palavra de Deus nos diz assim que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Só que quando fazemos as coisas cada um do seu jeito, sendo em dois, a tendência é arrebentar, é quebrar. Só que aí vem os filhos. Um filho é mais do que um presente de Deus. É mais do que uma pessoa a mais no mundo. É uma responsabilidade que ambos têm. A mulher lutou tanto para ter seu lugar no mercado, no trabalho, para ter o seu lugar na sociedade, porque outrora as mulheres eram desprezadas, eram maltratadas, eram tratadas como se fosse algo tão inferior, mas não é assim que a Bíblia fala. Eu não estou falando porque eu sou mulher, mas segundo a palavra de Deus, a mulher é a companheira adjutora. Assim como a mulher conseguiu o seu espaço, automaticamente ela está abrindo para ela um leque de responsabilidade. Nada do que conquistamos vem sem esforço, sem responsabilidades. Mas vemos muitas mães que se casam, continuam trabalhando, isso não é errado, é bom, porque se os dois trabalham juntos, fica mais fácil de conquistar o que precisam. Mas, de repente, chega a maternidade e com isso as responsabilidades só aumentam. Como é a mãe que amamenta, os primeiros meses, o cuidado maior, quem tem que ter é a mãe, então ela acaba ficando a maior parte das vezes com a educação do filho, com todas aquelas questões que a maior parte delas fica em cargo da mãe. Mas é de responsabilidade dos dois, de educar, de ensinar, os dois têm que estar de comum acordo. Antes de conversar com o filho, ou chamar atenção, ou propor algo, os dois têm que sentar, conversar e ver o que é melhor e o que é correto. Porque não é porque eu acho isso engraçadinho, legal, que vai fazer bem para o meu filho. Talvez eu esteja olhando de uma forma que talvez não é o correto. A Bíblia diz assim que quando um homem
e uma mulher se unem, eles se tornam uma carne só. Se é uma carne só, se os dois acabam sendo um, então por que cada um tem que fazer, ter uma opinião de ao contrário um do outro? A Bíblia também nos diz que andarão dois juntos se não estiver de acordo. O primeiro passo para um casamento dar certo é a concordância. Porque tudo que é ligado aqui na terra é aceito no céu. E quando você quebra essa concordância, as coisas tendem a desfazer. Porque a palavra de Deus nos diz assim também: seja a vossa palavra se ensina ou não, passado disso procedência maligna. Então, por que continuar contrariando um outro? Será que essa educação que está sendo dada para os seus filhos é algo saudável? Porque por vezes vemos pais que olham, que estão vendo os filhos fazer coisas erradas e eles chegam e falam assim, ó, você não pode fazer isso, chama atenção e, né, vai falar, a mãe, deixa ele, coitadinho, meu Deus do céu. E vice-versa. Ambos. Será que esse filho vai respeitar? Olha, eu ouvi uma história um tempo atrás, nas redes sociais, sobre um filho que estava na cadeira de execução por roubo. Perguntaram qual seriam as últimas palavras. Ele disse, eu quero escrever uma carta para minha mãe. E na carta, ele agradecia a sua mãe por apoiar quando ele pegava algo dos colegas, quando ele fazia alguma coisa errada, apoiar por tudo isso. E ele estava dedicando a morte dele à mãe dele, que se ela tivesse corrigido, ele não teria feito pior e não estaria com aquela sentença. E ao contrário do pai que sempre chamou atenção e sempre saiu por ruim, ele é agradecido de todo o coração pelas vezes que ele tentou mostrar a verdade. Muitas vezes condenamos os nossos filhos a algo que eles não precisariam passar. Porque se conseguíssemos ter a concordância de fazer acontecer, talvez não teria tanta dor de cabeça no futuro. Porque quando o casal, eles conversam primeiro, os dois entram em concordância para educar, esse filho vai entender que esse lar tem autoridade, que esse lar tem pai e mãe que se importa. Você corrigir teu filho não significa que você vai estar sendo ruim com ele. Eu não estou falando para você espancar. Pelo contrário, você precisa ensinar para ele a verdade, corrigir quando ele está errado. Isso independente de ser pai ou mãe. Eu já vi pais, mães, que não têm autoridade nenhuma com os filhos. Mas por que não tem? Porque a vida também não condiz com aquilo que ele fala, que ela fala. Ela repreende o filho em alguma coisa, bate, espanca, grita, chama atenção, mas pede para o filho não fazer tal coisa. Mas ela mesma está fazendo. A Bíblia nos diz assim que tudo o que quereis que os homens façam, fazei também vós. Não tem como exigir algo de alguém se você também não está fazendo. Já vi mães que o pai viajava a trabalho, quando o pai estava para chegar, eu vou contar tudo pro teu pai, você vai ver a hora que teu pai chegar e tal. Só que assim, esse filho foi olhando para esse pai como se ele fosse um monstro. Poxa, eu tô com medo, meu pai tá chegando. Aí às vezes o pai chega com a cabeça cheia, preocupado, mas chega com uma saudade dos filhos, aí ele vai abraçar e a esposa chega lá, descarrega, ó, fulano fez isso, fez aquele outro, ó, deu um jeito porque não sei o que, meu Deus. Ao invés de ele dar carinho, dar atenção para esses filhos, o que ele vai fazer? Ele vai brigar com os filhos. Aí vai criar uma barreira entre pais e filhos. Não pode. O que você pode resolver, mãe? Resolva. O que você pode resolver, pai? Resolva. Não transfira para o teu cônjuge.
Claro que é importante compartilhar o que está acontecendo, ou se você não está conseguindo, mas espere a hora certa. Senta só com ele, fala assim, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Não na chegada dele do trabalho. Tem mães que estão em casa, não vou dizer que não trabalham, porque eu sou dona de casa também. E eu sei que numa casa só não fica ocupado se você não quiser. Mas assim, os teus filhos, você não pode abrir mão da educação deles. De ensinar o que é respeito, de ensinar ele a ouvir, a obedecer, mas de maneira que a Bíblia nos ensina. Não esperar o outro chegar em casa e fazer aquele tendel. Espera um momento que tiver vocês dois e aí você vai expor. Olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu não tô conseguindo lidar, eu quero que você me ajude, que você converse, coisa e tal. Não faça tempestade na tua casa. Claro que a educação é os dois, mas tem que estar em concordância os dois para aconselhar, para pôr as coisas no lugar. Segundo tópico, alimentação. O prover. Hoje em dia não é mais como era antigamente, que só o marido trabalhava e trazia o sustento. Hoje não, hoje a mulher se desdobra, ela ajuda em tudo. Então, nos dias de hoje, claro que a mulher, ela é a adjutora. Ela não tem que ser a principal. Claro que tem vezes que a mulher tem um salário mais alto, mas isso não tira a obrigação do homem de trazer o que é necessário para casa. Não, independente do que ele está fazendo, o que ele trabalha ou deixa de trabalhar, ele precisa colaborar com a sua parte. Os filhos precisam dos dois. Os dois são responsáveis por esse filho. Suprir as necessidades. Terceiro tópico. Quando se fala de necessidade, não fala só de material. Quando fala suprir as necessidades, fala do modo geral. O que teu filho precisa é você que tem que prover, não é estranho. Ah, um filho precisa ir no cabeleireiro. Talvez seu filho precise ir no dentista. De quem é a responsabilidade de fazer isso? É dos dois. Porque tem casas que é a mãe que faz isso, mas tem outras que é o pai. Então não está designada a um ou outro, é os dois. A responsabilidade de prover tudo é dos dois. Dar amor. Esse também é dos dois. Ah, porque a mãe que está junto sempre lá que se vira, porque eu tô trabalhando, porque eu isso e aquilo, ou vice-versa. Então, ela que fica com essa parte. Não, o amor e o carinho tem que vir de ambos. Teu filho precisa se sentir amado e protegido pelos dois, não só por um. Ele tem que sentir que ele é amado. Se ele tem amor em casa, ele não vai buscar isso em lugar nenhum. Dar atenção. Por muitas vezes, o filho fala, 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 só que ninguém está dando ouvido. Aqui em casa eu costumo sempre perguntar para elas como que foi o dia delas, se elas estão bem, se elas não estão, se elas precisam de algo. O pai delas do mesmo jeito. Porque é algo que nós precisamos fazer. São nossos filhos. Não foi um ou outro. Entende? Tempo com qualidade. Ah, mas eu trabalho fora. Ah, mas eu faço isso, aquilo. Quem está em casa que se vire. E tem vezes que os dois trabalham fora, mas um joga nas costas do outro. Ah, porque você tem mais tempo livre. Ah, eu chego em casa, isso, aquilo. Não, não tem essa. Se é um casal, precisa fazer tudo junto. Não é feio o marido pegar e ajudar a esposa a lavar a louça. Não é feio ele vai arrumar a casa.
Já que a esposa está trabalhando para ajudar, por que não colaborar? Chama teus filhos. Ó, vem cá, me ajuda aqui. Enquanto está fazendo algo, está conversando. Sabe, os melhores momentos que eu tenho em família é quando eu estou com todos eles reunidos. E eu sempre agradeço, obrigado pela tua presença aqui conosco. Porque nossos filhos precisam se sentir parte da nossa vida. É importante para eles saber que eles estão inclusos nos nossos planos, nos nossos projetos. Não que nós só estamos preocupados em trazer as coisas e aí que se vire. Não é assim. Tempo com qualidade é você parar o que está fazendo, largar o que você tem, para dar tempo só para ele, nem que seja só para conversar, para brincar, independente da idade. Sair dar uma volta com eles, mas o tempo tem que ser para eles. A atenção tem que ser para eles. Quando nós não paramos para dar tempo nos nossos filhos, o mundo dá. Direcionar. A Bíblia nos diz que nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. E para onde estamos mirando essas flechas? Precisamos dar direção aos nossos filhos, mostrar para ele qual que é o caminho. Ele não sabe. É nós que precisamos ensinar. O que fazer para dar certo? É aquilo que eu falei no começo. Concordância. Você precisa conversar com teu filho, conversar com teu esposo. Se preciso, faça reunião em família. Eu não me canso de fazer isso aqui em casa. Quando algo não está dando errado, não está dando certo, eu reúno todo mundo em roda da mesa e falo assim, eu preciso conversar com vocês, todo mundo aqui na mesa. E dou essa liberdade para elas também, para o meu esposo. A hora que você tem alguma coisa para propor, algo que não está legal, chama e todo mundo conversa. E dá espaço para cada um falar o que pensa, o que sente. Isso é fazer dar certo. Isso é entrar em concordância. Se tem algo que alguém não concorda, ele precisa expressar o porquê que ele não concorda. E tentar achar um acordo no qual não seja prejudicial para ninguém. Não é porque eu não gosto desse tipo aqui, porque isso é muito... Se é o certo, todos precisam concordar. Esse é fato. Só que hoje em dia, o diálogo entre as famílias está tão escasso que um não faz ideia do que o outro gosta, um não faz ideia do que o outro tá passando, tá enfrentando. Nós precisamos ser mais ativos na vida dos nossos filhos, na vida um do outro, porque o tempo passa e ele não volta mais. Eram essas palavras que Deus colocou no meu coração hoje. Fica com Deus. Compartilhe esse vídeo, amém?